Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Olá, muito bom dia. Começa agora o Jornal da Manhã, segunda edição, que vai de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã até o meio-dia. Nós estamos ao vivo pela rede Jovem Pan News e pelo canal do YouTube. Hoje é terça-feira, 27 de agosto de 2019. O presidente Jair Bolsonaro disse que pode reconsiderar a ajuda emergencial do G7 caso o presidente da França, Emmanuel Macron, retire os insultos contra ele e a ideia de que a internacionalização da Amazônia está em aberto. Bolsonaro não mostrou, no entanto, qualquer intenção de pedir desculpas à primeira-dama francesa, Brigitte Macron. A declaração do presidente foi dada hoje mais cedo. Ontem, o Palácio do Planalto informou oficialmente que iria recusar os 20 milhões de dólares, o equivalente a 83 milhões de reais, anunciados por Macron em nome dos países que formam o grupo internacional. E o Jornal da Manhã, segunda edição, traz também: Congresso Nacional instala a comissão mista permanente para debater a situação da Amazônia. Ministro da Economia, Paulo Guedes, defende imposto nos moldes da antiga CPMF de 0,2% sobre transações financeiras. Supremo Tribunal Federal decide arquivar processo em que o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, pede explicações a Jair Bolsonaro sobre a morte do pai. Força-tarefa da Operação Lava Jato investiga supostos repasses da Odebrecht ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Governo federal defende a alteração do marco regulatório do saneamento básico para ampliar a concorrência no setor. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária promete reavaliar ingredientes ativos de agrotóxicos vendidos no Brasil. Esses e muitos outros destaques você acompanha agora no Jornal da Manhã, segunda edição. Dez horas e 7 minutos e o presidente Jair Bolsonaro recebe daqui a pouco os governadores da Amazônia Legal. Vamos a Brasília saber mais informações com a repórter Luciana Verdolim. O presidente Jair Bolsonaro recebe hoje os governadores da chamada Amazônia Legal, que reúne Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e Maranhão. Bolsonaro, inclusive, anunciou que pretende transmitir a reunião pelas redes sociais. Hoje, na região, existem cerca de 2.500 a 2.700 militares atuando, quase que como brigadistas, para conter os focos de incêndio, que, segundo o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, estão caindo, inclusive por conta da ajuda da meteorologia, uma vez que tem chovido em algumas localidades. Então, são ações efetivas, a situação, repito, não está fora de controle, a situação está sob controle. É difícil? É, mas nós estamos em cima. O presidente Jair Bolsonaro participou ontem de uma videoconferência lá no Ministério da Defesa, com os comandos Conjunto do Norte e também Comando Militar da Amazônia. Além dos cerca de 2.500 militares, a região conta hoje com o apoio de 151 viaturas e 15 aeronaves para conter os focos de incêndio. O Chile prometeu ajudar com 4 aviões e 30 brigadistas e o Equador ficou de encaminhar um outro avião, além de mais 30 especialistas. Hoje a região conta também com o apoio de 43 mil militares. O porta-voz da presidência, Rego Barros, explicou que o trabalho na região será mantido pelo tempo que for necessário. Nós torcemos para que os aspectos meteorológicos sejam favoráveis. Há uma possibilidade da semana que vem o retorno de uma sequia, de uma secura maior. Então, nós estamos prontos por cerca de um mês e, se necessário for, por mais ainda, com todo esse efetivo. Sobre a oferta de ajuda dos Estados Unidos e Israel, o ministro da Defesa explicou que o Ministério das Relações Exteriores é que está cuidando do assunto. Sobre a oferta de ajuda do G7, o porta-voz da presidência disse que o governo vai se posicionar sobre a questão quando a ajuda for formalizada. O ministro da Defesa evitou comentar a troca de acusações entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da França, Emmanuel Macron, mas avaliou que houve um recuo por parte do francês. Agora, o discurso está, em vez de crítica, o discurso está em ajudar. Mudou o perfil um pouco.
Jair Bolsonaro afirmou ontem que o Brasil não pode aceitar que o presidente da França dispare ataques contra a Amazônia, nem disfarce suas intenções atrás da ideia de uma aliança dos países do G7 para salvar a Amazônia, como se fôssemos uma colônia ou uma terra de ninguém. Ainda segundo o presidente, é preciso garantir a soberania dos países sobre a Amazônia e suas riquezas. Será que alguém ajuda alguém? Você é uma pessoa pobre, né? Sem retorno. O que está de ouro da Amazônia? O que eles querem lá há tanto tempo? O ministro da Defesa ainda fez questão de afirmar que a Amazônia é nossa. O porta-voz da presidência foi além. Afirmou que não há o que se discutir com relação à soberania nacional. O presidente Jair Bolsonaro deverá visitar a área das queimadas essa semana. A agenda ainda está sendo fechada, mas ele já deu sinais claros de que pretende pessoalmente avaliar como está a situação e o que está sendo feito no local. De Brasília, Luciana Verdolim. Vamos agora ao Rio de Janeiro conversar ao vivo com o repórter Rodrigo Viga. Viga, bom dia para você. Quais são seus destaques de hoje? Tudo bem, Nicole? Como é que você está? Tudo bem com você? O destaque principal é o sol que está de volta aqui no Rio de Janeiro, viu, Nicole? Que alegria, né, Viga? Foram dias de chuva, de tempo ruim aqui no Rio de Janeiro, mas a coisa está melhorando. O termômetro está subindo, hoje vai bater lá 28, 29 graus, depois de dias, viu, Nicole? E muita chuva e muito frio aqui no Rio de Janeiro. Deixa eu buscar melhor posicionamento aqui para tirar o sol da cara, o sol do rosto. Minha cara, Nicole, ouvintes e internautas da Jovem Pan, é mais um dia, né, de confrontos, operações da polícia, bang, tem no Morro dos Prazeres, fica em Santa Teresa, região central aqui da capital, tem também no Morro do 18, que fica na Zona Norte, tem também em Água Santa, em outras comunidades, faz parte, infelizmente, da rotina, da realidade do Rio de Janeiro, sempre, como eu gosto de frisar, na Zona Norte, na Zona Oeste, na região mais periférica do Rio de Janeiro, não que isso seja uma desvantagem, uma virtude, mas é como se fosse uma cidade com uma violência muito alta, né? Em níveis elevadíssimos, até mesmo para padrões africanos, vamos dizer assim, na Zona Norte, na periferia, em níveis, eu não diria europeus, mas de países desenvolvidos na Zona Sul da capital. Enquanto que a polícia troca tiros com bandidos na periferia, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na Zona Sul da cidade, por exemplo, a Operação Choque de Ordem está sendo realizada, chamado Choque de Cidadania, está sendo realizado passou aqui um ouvinte, um internauta da Jovem Pan, que está nos acompanhando ao vivo, viu, minha cara Nicole? Aí mostrou o celular. Tô te vendo. Enfim, muito obrigado pela audiência. Pois bem, enquanto eu dizia que na Zona Norte do Rio de Janeiro e na periferia as operações de enfrentamento, de confronto, na Zona Sul da capital, Nicole, ouvintes internautas da Jovem Pan, é um outro tipo de operação na base do choque de ordem, para retirar moradores de rua, pessoas sob efeito de drogas, que cometem pequenos delitos. Essa operação começou já há pouco mais de uma semana em Ipanema, passou pelo Leblon e agora vai chegar ao bairro de Copacabana. Mas presta atenção, viu, cara Nicole, ouvintes internautas da Jovem Pan, nessa estatística divulgada pelo aplicativo Fogo Cruzado, que é muito utilizado, muito acessado aqui pelos moradores do Rio de Janeiro. Você sabe quantos tiroteios, confrontos foram registrados de janeiro a julho desse ano na região metropolitana do Rio de Janeiro, Nicole? Olha, Viga, não consigo imaginar. Conta pra gente. Quase 4.900. É muita coisa, né, Nicole? Muita coisa. 4.900. Vamos fazer uma matemática rápida aqui? Você é boa de matemática, Nicole? Mais ou menos, viu, Viga? Por isso que eu escolhi ser jornalista. Por isso que fez jornalismo, né, Tassiana? Mas depois se depara com a matemática em algum momento. É que eu digo pro pequeno Bin Laden lá em casa: meu filho, matemática, português e inglês farão parte da sua vida ad eterno. O resto é muito importante também. Mas não esqueça dessa mensagem do papai. Pois bem, você pega 4.900, divide por o número de dias, aí dá uma média de quase 23 tiroteios, 23,3 tiroteios, eu estou arredondando aqui, por dia. O que você pode dizer, ouvinte internauta da Jovem Pan, que é quase um tiroteio por hora no Rio de Janeiro, registrado
nesses 7 primeiros meses, de janeiro a julho deste ano de 2019. E a maioria dos tiroteios, como eu digo, na região periférica, Zona Norte, Zona Oeste, em favelas e em comunidades. Minha cara Nicole, eu vim internado da Jovem Pan. Você lembra daquela história dos amigos que brigaram porque se interessaram por uma mesma menina numa festa na Zona Oeste do Rio de Janeiro e acabaram matando o rapaz? Você lembra disso ou não? Lembro sim, você trouxe ontem pra gente essa informação aqui, né, Viga? A vítima é o Guilherme Maia Gomes, de 20 anos de idade. Foi enterrado como um indigente em uma cova rasa na Floresta da Tijuca. 2 amigos, amigo da onça, não pode chamar isso de amigo, né? Foram presos pela polícia e o terceiro foi preso nas últimas horas pela polícia fluminense. Nicole, amigos e ouvintes, internautas da Jovem Pan, andei conversando com alguns colegas que embarcaram hoje para São Paulo e eles me disseram que o acesso no aeroporto internacional Antônio Carlos Jobim para fazer a ponte aérea Rio-São Paulo, que temporariamente, por conta das obras no Santos Dumont, está sendo feita em sua maioria no terminal internacional do Rio de Janeiro, o acesso foi muito mais fácil, viu, Nicole? A gente dizia ontem que foi meio tumultuado, meio confuso, exigia paciência. Hoje já foi bem mais calmo, bem mais tranquilo, até porque a Prefeitura começou a tomar algumas medidas, fez alguns ajustes no trânsito para facilitar o acesso ao Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim. A obra no Santos Dumont, você pode lembrar aí, marcar no seu calendário, vai até o dia 20 de setembro. A partir do dia 21 de setembro, provavelmente, o Santos Dumont já vai estar operando novamente com a sua pista principal. E para fechar, Nicole, ouvintes internautas da Jovem Pan, equipes de contingência, de emergência da Petrobras, da Marinha e parceiros trabalham incessantemente para conter um vazamento de óleo que aconteceu no campo de Espadarte, no navio plataforma FPSO, cidade do Rio de Janeiro. Vazamento até agora registrado de 8 mil litros de óleo. 1.200 litros já foram retirados do mar e agora o esforço é para retirar os outros 6.800 litros e evitar também que o vento, a maré, levem, né, minha cara Nicole, ouvintes internautas da Jovem Pan, esse óleo para a costa. O campo de Espadarte está a cerca de 130 quilômetros do litoral da cidade de Campos, norte do estado do Rio de Janeiro. Esse navio plataforma, como se fala aí no mundo do petróleo, estava em fase de descomissionamento, ou seja, estava em fase de não operar, vamos dizer assim, já não estava operando desde o ano passado, mas tem muito óleo armazenado, contido, e fissuras, rachaduras no casco desse navio plataforma teriam provocado justamente o vazamento desses 8 mil litros de óleo no campo de Espadarte, navio plataforma FPSO, cidade do Rio de Janeiro, minha cara Nicole. Obrigada, Viga, pelas informações. Bom dia, bom trabalho para você. Para você também. Grande abraço. O novo caça brasileiro fez o seu primeiro voo na Suécia. E quem conta os detalhes é o repórter Daniel Lian. O novo caça brasileiro fez seu primeiro voo na Suécia. O Gripen voou por 65 minutos sem incidentes. O Brasil comprou 36 aviões do modelo fabricado pela empresa Saab. Os testes foram de manobrabilidade. Em nota, a companhia ressaltou que tudo saiu conforme o esperado e apontando um marco e um legado para a parceria entre os dois países. A decolagem ocorreu menos de 5 anos após a assinatura do contrato. As autoridades brasileiras escolheram, após mais de uma década de deliberações, o avião sueco como seu novo modelo padrão, que irá substituir no futuro todos os aparelhos de caça e ataque hoje em ação. O contrato assinado em 2015 é de 39,3 bilhões de coroas suecas, aproximadamente 16,8 bilhões de reais. E o financiamento só começará a ser pago depois da entrega das aeronaves. Este primeiro Gripen deverá chegar ao Brasil em 2021, enquanto outros 35 serão entregues até 2026. Desses, 15 devem ser montados integralmente pela Embraer em Gavião Peixoto, interior de São Paulo, com assistência sueca. Cerca de 350 engenheiros e técnicos da Embraer e de outras empresas brasileiras fornecedoras de peças do avião serão treinados pela fabricante.
A Força Aérea Brasileira está participando ativamente do desenho e da construção da versão de 2 lugares do equipamento que não existe em outros mercados. Esta é a 3ª geração do Gripen, que teve cerca de 250 unidades vendidas e é operado por 6 países. O lobby feito em favor dos suecos por uma empresa ligada ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, junto ao governo Dilma Rousseff, ambos do PT, também é alvo de apuração pelo Ministério Público. O governo do Pará identificou cerca de 50 pessoas envolvidas com queimadas no estado. Uma operação realizada ontem destruiu acampamentos de madeireiros em área de preservação. Ao todo foram apreendidos 4 tratores, 6 armas de fogo, 14 motosserras e 19 motocicletas. A operação aconteceu na área de proteção ambiental Triunfo do Xingu, entre São Félix do Xingu e Altamira, no sudoeste do Pará. Briga em cadeia, onde José Dirceu está detido, termina com um preso morto. O Departamento Penitenciário do Paraná confirmou que William Ribeiro Machado, que estava detido por roubo, foi encontrado morto com marcas de agressão nesta segunda-feira. A morte teria ocorrido após o confronto entre detentos do Complexo Médico Penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. O local é conhecido por receber presos da Operação Lava Jato, como o ex-ministro José Dirceu e também o ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto. Autor de massacre em sinagoga nos Estados Unidos pode pegar a pena de morte. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou ontem que pedirá a punição para Robert Bowers. Em outubro passado, ele assassinou 11 pessoas em uma sinagoga na cidade de Pittsburgh, na Pensilvânia, com um fuzil AR-15 e 3 pistolas. Bowers foi acusado de 44 crimes federais, vários deles passíveis de pena de morte. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse que há oportunismo na ameaça de suspensão do acordo da União Europeia com o Mercosul. Reportagem de Tiago Muniz. A ministra da Agricultura diz que há oportunismo na ameaça de suspensão do acordo da União Europeia com o Mercosul por causa das queimadas da Amazônia. Tereza Cristina deu a declaração no fim da manhã desta segunda-feira, depois de proferir palestra na Câmara de Comércio Árabe Brasileira em São Paulo. O fogo na maior floresta tropical do mundo foi um dos assuntos discutidos na reunião do G7, realizada na França ao longo do último fim de semana. O presidente anfitrião, Emmanuel Macron, prometeu ações concretas contra o problema e falou até na suspensão do acordo entre União Europeia e Mercosul. Ele obteve apoio de economias menores, como Irlanda e Finlândia, enquanto Alemanha, Reino Unido e Espanha preferem não questionar o entendimento. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, não considera que as queimadas possam ser relacionadas com alguma mudança no tratado entre os blocos econômicos. A relação aí, eu acho que é um oportunismo dizer que isso tem relação com os produtos brasileiros. Inclusive, os produtos brasileiros daquela região, a grande maioria, eles têm, inclusive, registros para exportação, as fazendas que produzem naquela região carne. Ainda sobre queimadas, a ministra se limitou a dizer que a Polícia Federal já está investigando o chamado Dia do Fogo. A PF apura se um grupo de comerciantes, grileiros, produtores rurais e sindicalistas estão por trás de uma série coordenada de incêndios no Pará, ocorrida na semana passada. No segundo compromisso na capital paulista, Tereza Cristina se encontrou com o titular da Agricultura do Japão na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. No evento, a ministra tratou da liberação de produtos bovinos e suínos e também de frutas para comercialização no país asiático. Vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo em todo o país com a Desirê Brant. A última semana do mês de agosto promete tempo mais firme em grande parte do país. Só deve voltar a chover com mais intensidade semana que vem, a partir da região sul. O problema é que enquanto não chover, o ar seco deve prejudicar cada vez mais a qualidade do ar. E não só nos centros urbanos. No interior do Brasil, é o número de queimadas que aumenta com esse período de tempo mais seco. Amanhã, a terça-feira, vai ser um dia com pancadas de chuva apenas
apenas no extremo norte do Brasil, também no Amazonas, Acre e parte de Rondônia. Tem previsão de chuva ao longo da faixa leste do Nordeste e vai chover um pouquinho ainda entre o Espírito Santo e Nordeste de Minas Gerais. Nas outras áreas do Brasil, a terça fica com tempo mais firme e mais quente também. Hoje a temperatura máxima chega aos 26 graus em Porto Alegre. Cuiabá terá máxima de 36, Palmas 34, Teresina terá máxima de 37 graus e em Aracaju, mesmo com possibilidade de chuva, vai fazer 27 graus. Em São Paulo, o sol predomina, espanta o friozinho do começo do dia e à tarde a máxima passa dos 26 graus. Amanhã, a quarta-feira, também vai ser um dia com sol e temperatura acima dos 26 graus no período da tarde, não só na capital, mas em grande parte da região metropolitana. Quer saber mais da previsão para sua cidade e para todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br. Desirê Brante da Somar Meteorologia. É com vocês nos estúdios da Jovem Pan. Agora são 10 horas e 25 minutos e o Jornal da Manhã, segunda edição, vai para um rápido intervalo. A gente volta em instantes. Jovem Pan News. Você gosta de milkshake? E quem não gosta? Venha se deliciar com os melhores conteúdos de cultura geek e cultura pop. É um milkshake de séries, filmes, Quadrinhos, eventos, notícias, teorias e curiosidades. É cultura pop na veia. O melhor milkshake de informações para quem quer ter assunto para tudo. Fique ligado no Milkshake. A melhor mistura de ideias e preparado especialmente para você. youtube.com/milkshakejp. Seu milkshake de informações é aqui. Em datas comemorativas como Dia das Mães, Dia dos Namorados e Natal, por exemplo, o consumidor sempre fica na dúvida se ele tem o direito de trocar aquele presente que ele não gostou, seja por conta da cor, seja em razão do tamanho. Na verdade, o Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 18, ele traz o direito do consumidor a trocar o produto quando este produto tem algum vício. Então, no caso, por exemplo, de uma roupa, se está faltando botão, se a roupa está descosturada, se a roupa está rasgada, enfim, aquele produto tem que ter algum problema para o consumidor poder trocar. Mas, na verdade, a praxe do mercado consagrou a troca de presente como um direito costumeiro. E esse direito costumeiro, ele se torna um direito legítimo do consumidor, que ele pode exigir o cumprimento nos termos do artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, a partir do momento em que, no momento da venda, oferece-se a possibilidade do consumidor trocar esse produto quando ele eventualmente não gostar, isso também passa a ser um direito do consumidor. Então, não é verdade quando dizem que só pode ser trocado o presente quando ele tiver um vício. Na verdade, em se tratando de presentes, a troca é um direito costumeiro do consumidor e só não poderá realizar a troca quando, no momento da compra, o consumidor for avisado de que aquele presente ele não pode ser trocado, a não ser naquelas hipóteses de vício do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. E você ligado no Jovem Pan News, que tal acompanhar o seu jornalista preferido em entrevistas inusitadas e bem-humoradas? Então, acompanha o Sofá da Pan. A Ari está lá ainda? Tá, titio. Ali é time grande, irmão. Sua namorada, ela mora no Sul, no Nordeste ou no Rio? Você tá vendo como ele tá murchinho? Quando ele tiver assim, ou você para no primeiro posto e calibra o seu pneu, ou a Arícia resolve, como eu vou fazer agora. Trocar agora. Você parece o Boulos. Você não tem vergonha disso? Eu me envergonharia de parecer o Boulos. Sabe por quê, cara? Porque eu me arrumo, eu tomo banho. Você é um cara que gosta de número. Sim. Você come quantas minas por semana? Você tá complicando a minha vida. Justamente por isso. Você tá vermelho? Não, lógico. Eu queria ter uma produção rica dessa em Os Pingos nos Is. É isso, você pode acompanhar o nosso programa no youtube.com/Sofá da Pan e assistir a nossa live toda quarta-feira às 8h30 da noite. Pan News, a rede da informação. 10 horas e 29 minutos, estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição. E agora a gente vai lá para Brasília conversar ao vivo com José Maria Trindade. Zé, bom dia para você. Começou já a reunião do presidente Jair Bolsonaro com os governadores da Amazônia Legal? Salve, muito bom dia, Nicole, bom dia a todos. Olha, Nicole, sim,
e há questões importantes a serem decididas. Primeiro, o governo, do presidente Jair Bolsonaro quer unificar ali, basicamente, a linguagem, a fala dos 9 governadores que fazem parte aí da chamada Amazônia Legal. Além dessa unificação de linguagem, medidas também devem ser estudadas e uma cooperação, inclusive, de experiências. A novidade é que os governadores levam ao presidente Jair Bolsonaro o pedido de que ele aceite a oferta de quase 90 milhões de reais do G7. Há uma resistência do presidente Jair Bolsonaro, dizendo que o presidente francês Emmanuel Macron tem que pedir desculpas para depois ele pensar se aceita o dinheiro. Olha, a boa parte desse dinheiro vem sim do governo francês, mas não é total, não. Existe ali uma parte do dinheiro que vem exatamente do grupo de nações que fazem o G7, os 7 mais ricos do planeta. O presidente Jair Bolsonaro, Nicole, está certo ao discutir exatamente a posição do Brasil. Essa disputa com Emmanuel Macron, na verdade, revela uma tendência da França em evitar a participação do Brasil no mercado europeu. Isso porque, diante desta novidade aí do Brasil alargando o seu mercado, acaba atingindo mercados ali na Europa e na França, viu? Presidente Jair Bolsonaro aí, Nicole. Zé, a gente está até acompanhando aqui ao vivo já a fala do presidente Jair Bolsonaro, ele que se reúne, como a gente estava comentando agora, com governadores da Amazônia Legal, para falar a respeito da situação das queimadas nessa região. A gente acompanha, então, agora o início dessa reunião que acontece na manhã desta terça-feira. Que os estados eles têm um poder de resposta menor do que outros estados que não têm essa limitação. Então, acho que eu creio que o discurso aqui vai ser comum. O que nós precisamos é de ajuda do governo federal para fazer frente a esse momento que nós vivemos. Que não é nada de anormal, não é nada... Aliás, é um momento difícil, mas que é um momento que nós vivemos todo ano. Todo ano nós temos a repetição desses focos de incêndio na Amazônia. Isso não é uma novidade, não começou ontem. E o que nós precisamos é da ajuda do governo federal para fazer frente a esse momento. Deixa eu ver se eu entendi aqui. Falou em problema ambiental. Aproximadamente quanto por cento do teu estado, o Acre, está tomado no tocante à reserva indígena, estação ecológica? Quanto é que está inviabilizado de fazer qualquer coisa no seu estado? Nós temos de área aberta. Rondônia, desculpa aí. Acre. Urbana e rural. Não deu rocha, tá ok. Acre. Tem 2 rochas. Área urbana e rural, aproximadamente nós temos área aberta, 14%. O resto é floresta. Então, 86% você não pode fazer nada no teu estado. 86% você não pode... Nós temos uma série de... Qualquer atividade humana nossa não pode ser realizada. Temos restrições de ordem ambiental. Então, um estado que tem 86% do seu território inviabilizado para até a exploração sustentável não existe. Agora, há poucos dias atrás, nós tivemos um problema. Nós temos aí alguns projetos de manejo que a forma, pelo menos, que se recomenda para explorar a floresta, e nós tivemos aí 15 dias no sistema do IBAMA fora do ar. Isso fez com que todos, empresas, o próprio Estado deixou de arrecadar recursos por conta dessa paralisia do sistema do Sinaflor. Eu estive aqui em Brasília conversando com o corpo técnico do IBAMA e eles nos garantiram que esse problema foi sanado, mas é a segunda vez esse ano, por exemplo, que nós temos esse problema. Ok. Roraima, Denário. Senhoras e senhores, bom dia. Cumprimento o nosso presidente Bolsonaro, em nome de todos os ministros. Cumprimento também o nosso governador. Estava ouvindo o governador de Rondônia, Marcos José Rocha. Governadores presentes. Senhor presidente, o estado de Roraima, ele tem sido penalizado nos últimos 30 anos, vamos dizer assim, pelas políticas ambientais e indigenistas também. O estado de Roraima tem 22 milhões e 500 mil hectares. Desses 22 milhões e 500 mil, 46,7% é área indígena. 20% é unidade de conservação e estação ecológica. Quando nós retiramos as áreas do INCRA, as áreas do Exército... Quem fala agora é o governador
governador de Roraima, Antônio Denário. Apenas 20% com o presidente Jair Bolsonaro nessa reunião com os governadores da Amazônia Legal. Essa região que é formada por 9 estados, entre eles Acre, Rondônia, Roraima, Amazonas, Mato Grosso, Amapá, Pará, Maranhão e Tocantins. Nativa preservada. Oi, Zé, pode falar. Olha, Nicole, esse é um debate antigo, né, e reclamação da região e que o presidente Jair Bolsonaro conhece e por isso puxou o assunto. Os governadores dizem que são tantas reservas indígenas e reservas ambientais que o governador acaba governando apenas 20%, no caso do Acre, né, 20%, e aí Roraima também, 20% ele pode governar. 80% do estado ficam imóveis diante das reservas, né? É isso que o presidente quis chamar a atenção, está chamando a atenção para dizer que o Brasil, em boa parte, está imobilizada com tantas reservas ambientais e florestas, né? O zoneamento ecológico e econômico de cada estado para fazer o ordenamento territorial. É importante, né, Zé, a gente fazer essa contextualização, afinal, nesse momento estão vindo aí à tona tantas polêmicas, né, tanta discussão a respeito desse assunto e é importante que você pontue isso, já que você tem aí o contato em Brasília com essas preocupações, né, tem um contato maior aí em Brasília com essas preocupações, com quais são as dúvidas que estão surgindo, né? Exatamente, é como se o governador de São Paulo, né, fosse eleito governador do estado de São Paulo e administrasse um município, né, 20% do estado. O restante ele não pode mexer. É verdade que há que se garantir as reservas, né, mas também a possibilidade do governo fazer políticas de manejo e mantendo também as reservas e as florestas. Mas, neste caso, esses estados aí têm uma imobilização muito grande. Não são todos, né? Mas alguns estados, como o Acre, Roraima, Rondônia, mesmo o Amapá, o governador manda muito pouco e numa área muito pequena. Aí a gente vê, em média, ali 15%, 20%, dependendo do estado. E Zé, o governador, por exemplo, que você falou agora, poderia aproveitar economicamente esse restante que hoje não está sendo, né, governado por ele, digamos assim, esses 80%? Ele poderia aproveitar isso economicamente? É impossível. No máximo, uma extração uma produção extrativista, né? Muito difícil de aproveitar porque é proibido, até para fazer uma estrada não pode. Para fazer um aeroporto não pode nada. E é natural que seja assim, trata-se de uma reserva, né, e uma legislação federal. É por isso mesmo que alguns desses estados recebem ajuda federal, por exemplo, o Acre ali, o funcionalismo público é bancado pela União. Então são estados diferentes e que convivem exatamente com essa situação de reservas indígenas, reservas ambientais e outros tipos de reserva. Agora, o que os militares dizem é que, coincidentemente, esses mapas de reservas estão escondendo mapas de reservas minerais muito fortes, né? E é isso que no meio militar se discute sobre a participação das ONGs exatamente nesse lugar. E aí critica o presidente Jair Bolsonaro que essas ONGs ou outras ONGs não se interessam, por exemplo, por situações complicadas, como, por exemplo, o Nordeste, Caatingas, em situação difícil. Vamos ouvir o presidente aí. Com terras indígenas. Exato. O senhor teria alguma ideia por que tanta terra indígena foi demarcada no seu estado? Isso aí foi fruto de uma política indigenista. E quando o senhor olha também, por que em outros estados do Brasil não tem área indígena? Eles não estão cuidando dos índios. Na verdade, Roraima não é a porção de terra mais rica do Brasil, é a porção de terra mais rica do mundo. E as áreas indígenas e as ONGs de todo o Brasil está concentrado exatamente nessas áreas onde tem as nossas riquezas. E o Brasil
tem que ficar atento a isso e fazer um trabalho de fazer exploração mineral em áreas indígenas e também em outras áreas do estado de Roraima. O estado de Roraima pode ser o salvador da nação, desde que faça a exploração mineral naquele estado. E com isso, fica aí o recado para todos os senhores ministros, para todos os nossos governadores, que o estado de Roraima tem que ser visto de uma forma diferente. É bom lembrar também, senhor presidente, que a Venezuela faz divisa com o Brasil, não só faz divisa com o estado de Roraima. Precisamos de investimento, porque hoje nós temos lá em Roraima 40% dos leitos dos nossos hospitais estão ocupados por venezuelanos. Nós temos hoje 10% da população carcerária do estado de Roraima ocupado por venezuelanos. Nós temos 10% das matrículas efetuadas na rede estadual por filhos de venezuelanos. A nossa maternidade, as grávidas de alto risco e a UTI neonatal chega a 80% de venezuelanos e filhos de mães venezuelanas também. A Operação Acolhida está fazendo um trabalho fantástico no estado de Roraima, abrigando aproximadamente 6, 7 mil venezuelanos e fazendo a interiorização de aproximadamente 2 mil venezuelanos por mês. Só que no estado de Roraima hoje tem aproximadamente 100 mil venezuelanos no estado. A população cresceu mais de 20% nos últimos 2 anos e nós ainda não tivemos investimentos efetivos naquele estado, a não ser investimentos no Ministério da Defesa e na Operação Acolhida. Fica aqui também o nosso pedido para que seja feito ações também, ministro Fernando Azevedo, ministro Onyx Lorenzoni, que seja feito parcerias com o governo do estado também para auxiliar o estado na contenção dessa crise migratória sem precedentes no Brasil. Bem, Zé, a gente ouviu aí a fala do... Desculpa, você ia falar? Pode falar. É o seguinte, a situação, Roraima tem 500 mil habitantes, né? Uma cidade de porte médio aí em São Paulo, como São José do Rio Preto, por exemplo. Todo o estado tem 500 mil habitantes e recebeu 100 mil habitantes. Quer dizer, é um desastre, né? Era isso que eu ia comentar com você, né? A gente ouviu aí do governador Antônio Denário a respeito de um outro problema, né? Que foge aí do escopo da Amazônia, mas que também é um problema real, é uma situação real que o governo também tem que enfrentar, o governo do estado junto com o governo federal, que é a questão da imigração venezuelana, né, que sofre aí com a crise política e econômica do regime de Nicolás Maduro e que faz fronteira com o estado e que, enfim, essa população venezuelana chega a esse estado e só depois, como o governador ressaltou, é feita essa interiorização, mas é muito pouco frente ao que chega, né, Zé? Olha, são dados gravíssimos. 80% dos partos hoje realizados em Roraima, 80% são de mulheres venezuelanas. Ele não deu esse dado, mas eu conheço 70% dos presos hoje em Roraima, 70% dos presos são de venezuelanos que cometem crimes lá. A capital Boa Vista foi tomada. Hoje, dizem lá os habitantes que não saem à rua à noite diante da criminalidade que aumentou muito. Os venezuelanos tomaram conta de Boa Vista. Vamos acompanhar então a fala do presidente agora, Zé. Com toda certeza, se entendendo muito bem. Prezado Mauro Carlesse, do Tocantins. Outra coisa, senhor presidente, nós temos lá no estado de Roraima, nós temos a segunda maior fronteira do Brasil. São 1.804 quilômetros de fronteira. E praticamente todo o estado está localizado em área de fronteira. Temos as glebas que foram transferidas da União para o estado, que necessita do assentimento prévio do Conselho de Defesa Nacional para que a gente possa fazer a regularização fundiária nessas glebas. Outra coisa, recebemos lá uma força-tarefa do INCRA, uma força-tarefa da SPU, fazendo os destaques das áreas inalienáveis da União. Solicitamos agora ao senhor presidente que reúna o Conselho de Defesa Nacional e nos dê o assentimento prévio para que a gente possa iniciar o processo de regularização fundiária. Carlesse, por favor. Zé, agradeço pela sua participação aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Vou te liberar
para você conseguir fazer suas apurações, seu trabalho aí por Brasília também. Qualquer novidade, você volta com a gente aqui ao vivo, pode ser? Perfeito, perfeito. Esse é o Salão Oval da Presidência da República, aqui no Palácio do Planalto, onde está acontecendo essa reunião. Muito bem, muito obrigado, Nicole. Bom dia a todos. Eu que agradeço, Zé. Até mais. E a gente segue acompanhando, então, essa reunião do presidente Jair Bolsonaro e com os governadores da região da Amazônia Legal. E, além disso tudo, nós temos algumas áreas que é 80% de reserva, que nós estamos meio misturado, e algumas áreas 35%. Na verdade, a gente consegue liberar para o produtor 17%. A gente ouve agora o governador do Tocantins, Mauro Carlessi. Totalmente produtiva. Isso nos leva ao atraso, na verdade. Não produzimos nada. Essas áreas indígenas também não produzem nada, estão matando os índios, na verdade, essa é a realidade. Você vê a situação desses indígenas nessas regiões totalmente precária, né? Que não adianta ter milhões e milhões e milhões de terra e esse povo também está morrendo lá por falta de assistência. Então, eu vejo que nós aqui temos o mesmo problema e eu penso de uma forma legal. Eu penso assim, nós temos que fazer o dever de casa, todos nós governadores, respeitando o meio ambiente, mas respeitando também a nossa população que está aí passando necessidade e precisando crescer, desenvolver e comer. Essa é a nossa realidade. São essas minhas palavras e tudo que o governo federal puder nos ajudar, dando-nos o apoio para, neste momento, os incêndios que todos os anos nós fizemos um trabalho desde... tem uma pesquisa de 2012 para cá, não é diferente. Todos os anos são a mesma quantidade de fogo nessa época da seca que nós estamos vivendo. Essas são minhas palavras e vamos juntos aí, vamos lutar por esse Brasil que tanto precisa. Um abraço do coração a todos. Só para a gente se informar melhor, quem está nos assistindo, esse problema ali do Bananal, para escoar parte do que você produz, você percorre, se não me engano, mais 200 quilômetros. Dá para ser... assim, na verdade, assim, o Tocantins, ele é divisa do Mato Grosso. Nós temos aí a Ilha do Bananal, que é uma área indígena, que nós estamos até trabalhando nessa estrada, que é para poder tirar a produção do Mato Grosso, atravessando a Ilha do Bananal, que dá 80 quilômetros só. Essa produção tem que andar mais de 1.000 quilômetros para chegar no porto. Então, você vê, são coisas básicas, coisas que não atrapalham o meio ambiente, não atrapalham nada. Ao contrário, ajuda, né? São 80 quilômetros, até já conversei com o Mauro. Nós estamos trabalhando num projeto. Trechinho curto. Trechinho curto? 80 quilômetros ou eu? Não, é isso mesmo. Desculpa. Lembra que o senhor levou? Sim, eu levei, nós estamos trabalhando. O que nós precisamos? A liberação para que a gente consiga fazer a abertura. Já está aberta, é uma estrada que já está aberta. Economiza em quanto tempo, qual espaço que você reduz? Economiza 1.000 quilômetros. Nós saímos do Mato Grosso e chegamos à rodovia, à ferrovia, com 180 quilômetros. 80 quilômetros da Ilha do Bananal e mais 100 quilômetros que chega até a rodovia, que é a Norte-Sul. Imagina o que vai dar de economia, o que vai ser competitivo o nosso produto lá fora. Por falta de uma licença ambiental, nós estamos brigando. Bom, está Tocantins, tem 30 anos, está 30 anos brigando. Eu espero que agora seja liberado para a gente dar um impulso, não só no Tocantins, não só no Mato Grosso, mas para o Brasil. Muitas reservas têm o aspecto estratégico, que alguém programou isso. O índio não faz lobby, não fala a nossa língua e consegue hoje em dia ter 14% do território nacional. Vou fazer no final um breve histórico sobre isso aí. Mas isso tem a intenção, uma das intenções é nos inviabilizar. É isso? Justamente, eu acho assim, o índio, no nosso índio do estado de Tocantins, se for visitar eles estão vivendo precariamente, com todas essas terras que estão em poder deles. Então não é normal, alguma coisa não está certa. Se eles estivessem vivendo uma vida de rei, se eles estivessem usufruindo daquilo que eles têm, eu até concordo, vamos dizer assim, eles têm o direito. Agora, minha opinião, os índios que estão nessas áreas lá no Tocantins estão vivendo precariamente. Então, tem um motivo disso. E eles querem se integrar à sociedade, querem energia elétrica, eles querem ser o que nós somos. Eles querem ter, é isso aí, nós temos o maior índice de índios suicídio, meninos, jovens, porque eles não conseguem
ter a mesma situação, a mesma qualidade de vida que tem os seus jovens das cidades. Então, o que a gente precisa é isso, é fazer com que todos tenham a oportunidade, mas assim, não vamos excluir por dizer, ó, nós vamos preservar mantendo o índio. O índio, ele está morrendo, ele está passando necessidade, com uma área enorme que está fazendo falta para o Brasil inteiro. O índio quer produzir também. Essa rodovia, eles estão autorizando nós a passar dentro da área deles, porque eles têm interesse futuramente que seja privatizado, que eles recebam pedágio, que eles vão viver a vida deles, que é uma área muito pequena que vai favorecer várias tribos, são mais de 7 ou 8 mil pessoas que vivem dentro dessa ilha, que vai sobreviver de 80 quilômetros, vamos dizer assim. É lógico que ela tem que ser privatizada para poder existir o pedágio para trazer o recurso para esse povo. Okay. Então é muito importante para nós isso daí, governador, presidente. Senhor governador, coronel Marcos Rocha de Rondônia. Cumprimentando aqui o meu amigo Antônio Denário, governador de Roraima, justamente que confundem até Roraima e Rondônia, né? Tem muita confusão aí internacional em relação aos estados. Cumprimentando todos os governadores, senhor presidente da República. Quem fala agora é o governador de Rondônia, Marcos Rocha, na reunião que ocorre neste momento com o presidente Jair Bolsonaro, com os governadores da Amazônia Legal. Lembrando que fazem parte da Amazônia Legal 9 estados, sendo eles Acre, Rondônia, Roraima, Amazonas, Mato Grosso, Amapá, Pará, Maranhão e Tocantins. Todo mês de agosto e setembro existe queimada. Todo mês. Todo agosto e setembro o foco de incêndios aumenta justamente porque é o período da seca. Existem queimadas legais, né? E existem os incêndios, alguns incêndios que têm acontecido, inclusive eu estava conversando com o Antônio Denário, inclusive incendiaram a fazenda dele, não é isso, Antônio? Colocaram fogo na fazenda do governador de Roraima. Então, existe algo estranho realmente acontecendo. Nós que vivemos, que somos brasileiros, e nós que vivemos na Amazônia, a gente sabe a importância dela. A gente não pode acabar com ela. Mas também a gente tem que pensar nas pessoas que dependem dela também para sobreviver, e dependem de trabalho para sobreviver. Quando a gente entra na questão das Forças Armadas, Rondônia, a gente está muito bem. Falando por Rondônia, né? Nós temos lá o General Leal, que comanda toda aquela região. General Leal, um grande amigo meu, e as forças estão bem integradas e atuantes agora para combater esses focos de incêndio. Lembrando o seguinte, Rondônia só usa 33% de toda a terra que ela tem, tudo. E nós temos várias reservas também. Entre elas, a reserva Roosevelt, que eu tive o prazer de estar agora ali com o ministro Ricardo Salles, sobrevoamos, descemos até a reserva Roosevelt, e nós tivemos a oportunidade de conversar com alguns índios ali da reserva. E eu conversei com um menino de 14 anos, só está lembrado? E esse menino falou o seguinte: governador, estudante do 9º ano da escola, ele falou o seguinte: governador, eu gostaria de fazer um pedido ao senhor. Nós, índios, somos brasileiros. Veja bem o que o índio disse. Nós somos brasileiros com uma mudança de cor, alguma variação. E o que nós queremos é poder produzir. Então, a ilegalidade que acontece aqui dentro da reserva acontece porque nós, índios, não temos o direito de trabalhar. E é um menino falando. Então, brancos, inclusive de outros países, vêm para cá e levam o diamante. E a gente vê, não pode retirar diamante da reserva Roosevelt, mas existe diamante Roosevelt vendido aí pelo mundo por valores exorbitantes. Então, como sai? Então, há uma necessidade de se regular. E eu acredito, sinceramente, que esse número imenso de reservas e terras que existem, os índios eles querem produzir. Existem porque justamente nesses locais
existem as maiores riquezas do Brasil: diamante, nióbio, ouro, casterita e tantos outros minérios existentes. Então a gente precisa saber utilizar os recursos, e é possível sim utilizar os recursos de forma sustentável, de forma a preservar o meio ambiente, de forma inteligente e ao mesmo permitindo que o nosso povo enriqueça e o nosso país também. Ou seja, nós estamos com diálogo, já conversei com vários índios, né, de várias tribos em Rondônia, e o que eles querem é trabalhar, é produzir. E eu ouvi desse menino dizendo que ele não quer receber cesta básica. O que ele quer é trabalhar, ele quer ser empreendedor, um menino índio. Então, eles não querem assistencialismo. A nossa Amazônia é importante. Nós, brasileiros, e que vivemos na Amazônia, sabemos como protegê-la. A prova é o que está acontecendo hoje lá em Rondônia, a união de esforços para fazer a proteção. Recursos internacionais, eu vejo assim, senhor presidente, são bem-vindos, desde que quem usa os recursos sejamos nós. Nós utilizemos os recursos, dizemos aonde vai ser aplicado. Porque não adianta o recurso chegar para ser utilizado por ONGs que são internacionais e vão dizer onde deve ser aplicado. E às vezes com salários exorbitantes. Então eu vejo que nós, brasileiros, quem quiser ajudar, ok, visão minha, Marcos Rocha, Rondônia, né, representando o povo de Rondônia, mas desde que nós possamos utilizar os recursos. As queimadas sempre existiram e nesse momento, agora, dessas queimadas desse ano, o que eu vi foram produtores, agricultores apagando incêndio. Não colocando incêndio, mas apagando incêndios. Nós vimos isso lá. Então, existe uma distorção do que é falado no exterior com a realidade vivenciada aqui no nosso país. E eu penso que nós, enquanto nação, precisaríamos estar cada vez mais unidos para defender a nossa Amazônia. A Amazônia brasileira é do brasileiro, é nossa. E a gente precisa defendê-la e sabemos como fazer. Sempre aconteceram as queimadas, muito antes até de eu ter nascido, as queimadas aconteciam, né? E de repente agora está tendo uma repercussão tão absurda em relação a isso. Acho que essas são as minhas palavras, né? Rondônia, todos sabem, Rondônia hoje tem produzido muito pescado. A gente trouxe até o tambaqui de Rondônia aqui para a esplanada, acabou em 5 minutos. E nós temos condições de produzir e proteger o meio ambiente. Os fazendeiros, os produtores rurais de Rondônia, sabem bem como defender. Não são eles que estão queimando, não, a nossa Amazônia. Então é isso. Obrigado. A gente ouviu agora, então, o governador de Rondônia, Marcos Rocha. Não só vocês, governadores, como o governo federal, para o mesmo objetivo. A Amazônia, não vou dizer que foi esquecida, ela foi usada politicamente, acho que desde Collor de Mello, mais ou menos, tá certo? Para cá, de modo que o que Macron acabou de dizer, que a internacionalização da Amazônia está em aberto, tá? Não deixa de ser uma realidade na cabeça dele. E nós que temos que nos unir para preservar o que é nosso e garantir a nossa soberania, com todo o respeito aos que me antecederam. Foi uma irresponsabilidade essa política adotada no passado tocante a isso, né? Usando o índio com massa de manobra para que, ao inviabilizar o progresso nesses estados aqui, os governadores, que a maioria são da região norte, região mais rica do Brasil ou do mundo, como disse o Denário ali, tá? Não estivesse sob nossa jurisdição ou que fosse usado para o bem comum nosso, irmãos brancos, negros, índios, seja lá, tudo que está aqui no Brasil.
Então, eu quero dar o fecho depois. Vamos passar agora para o estado, não é o mais importante, não há a menor dúvida, né? O estado mais importante, maior. Todos são importantes, tá? presidente. Todos são importantes, mas é o estado que dá em parte o nome a essa região aí, que é o governador Wilson Lima do Amazonas. Pô, né, Wilson? Bom, eu quero cumprimentar. Discordamos. Sim. O Helder está discordando. Mais importante de Mato Grosso. Pronto. Todos são importantes. Mas foi isso que eu falei, que todos são importantes. Eu quero cumprimentar aqui o presidente da República, Jair Bolsonaro, em nome dele cumprimentar os ministros e os demais integrantes da equipe do governo federal, cumprimentar aqui meus colegas governadores. Fala agora, então, é o governador do Amazonas, Wilson Lima. Dessa ação do governo federal na construção desse fortalecimento institucional, não só no discurso, mas também na ação. E isso a gente já começa a sentir uma diminuição significativa do desmatamento e também nas queimadas. E eu falo especificamente do caso do Amazonas e também há alguns outros exemplos que foram aqui mostrados. Agora, vale lembrar que essa ação que está sendo realizada nesse período é uma ação pontual para conter a questão das queimadas, do desmatamento. E que no ano que vem nós vamos ter um problema muito parecido, um problema similar, que é um problema que vem de uma série histórica e de muito tempo que há essa necessidade de fazer o desmatamento. E o que a gente percebe, recentemente eu fiz um sobrevoo no último fim de semana, no sul do Amazonas, onde nós temos a maior incidência de queimadas e desmatamento, é que o maior interesse é para a atividade econômica, é para a extração de madeira, é para a criação de gado, especulação imobiliária, grilagem em algum grau. No estado do Amazonas nós temos 97% do nosso território preservado, 97% das florestas preservadas. E quem está desmatando ou entrando nessas áreas tem algum interesse econômico. O que a gente percebe é que em algum momento há uma convergência, há uma necessidade nossa de desenvolver economicamente o Estado e há pessoas que precisam produzir. Há uma demanda pela produção. Inclusive, a gente percebe isso no momento em que produtores de outros estados e de outras regiões começam a abrir áreas no estado do Amazonas para essa atividade comercial. Quem fala agora então é o governador do Amazonas, Wilson Lima. Agora são 11 horas e 1 minuto. A gente vai para um rápido intervalo, mas na volta a gente retorna então com essa reunião do presidente Jair Bolsonaro com os governadores de 9 estados que compõem a Amazônia Legal. A gente volta em instantes. Até já. Jovem Pan News. Jovem Pan. Saúde. Corpo, mente e espírito. Dr. Zeballos. Olá, queridos amigos da Jovem Pan. Hoje eu vou falar sobre um assunto que é literalmente uma pedra no sapato das pessoas, que é a micose nas unhas dos pés. A micose nas unhas dos pés ocorre por uma razão muito simples. Dependendo, ainda mais se a pessoa faz muita atividade física, então acumula lá esporos, que é a semente do fungo, no sapato. Aquilo umedece e o que acontece? A micose, o fungo, cresce na sua unha. E é um problema para tratar. Quem não sabe, já não tomou 6 meses de antibiótico antifúngico, aplicou um esmaltezinho e aí a micose melhora, mas depois volta. A razão é muito simples. Se você não tratar o seu sapato, a hora que a tua unha estiver boazinha, limpinha, você vai botar esse sapato de novo, tá a sementinha lá, o esporo do fungo lá, transpirou, vai contaminar tudo de novo. Aliás, isso não é nem ensinado na faculdade, que a gente tem que tratar o sapato. Então você tem que comprar aqueles sprays antifúngicos, que pode ser Lysol, pode ser tênis pé, tem que ter uma ação antifúngica, aplica nos seus sapatos que você usa menos, oclui com o jornal,
e trata a sua micose. Eu não gosto muito de dar, para tratar a micose de unha, de dar medicamentos via oral, porque os antifúngicos, eles têm uma toxicidade no fígado bastante relevante. Então eu não acho válido você tratar 6 meses a pessoa e depois ela correndo o risco de pegar de novo essa infecção na unha, e então não acho tão interessante. Eu prefiro tratar o sapato, passar o esmalte, lixa a unha, que se você assim o fizer, a unha de baixo vai vir sem o fungo. Então é isso. Micose de unha, trate o seu sapato. Eu sou o Dr. Zeballos, aproveite o seu dia. Saúde. Corpo, mente e espírito. Dr. Zeballos. A Jovem Pan é o canal de notícias número 1 aqui no YouTube. E quem é nosso inscrito fica sabendo primeiro das principais notícias do Brasil e do mundo. Junte-se a mais de 1 milhão de pessoas que acompanham diariamente a programação da rádio em vídeo ao vivo no YouTube. Ah, e tem a credibilidade que só um grupo com mais de 70 anos pode oferecer. Faz assim então, inscreva-se clicando no botão aqui abaixo e ative as notificações clicando no sininho. Tem acesso a um jornalismo de verdade, feito por quem entende do assunto. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. 11h05, estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição, e a gente vai voltar a acompanhar a reunião do presidente Jair Bolsonaro com os governadores da Amazônia Legal. Quem fala agora é o Wilson Miranda, do Amazonas. Só para curiosidade, né, há um pedido aqui também pronto para ser assinado, a criação da reserva biológica Sauim de Coleira. São aqui uma área bastante grande que, com todo respeito, não sei se tem conhecimento com detalhe, tá? Mas a gente não vai detalhar nada aqui, corrobora no sentido de inviabilizar cada vez mais o desenvolvimento sustentável desse estado, que é o maior de todos. Aí ninguém vai discutir comigo, então todos são importantes, são o maior de todos, e nós temos que buscar uma solução para isso aí. Nós temos aí o parlamento, que nós vamos provocar o parlamento com o apoio dos senhores. Já conversei também com o Caiado nessa questão, acho que eu já conversei rapidamente contigo, quando estive lá no Pará. Na Bahia também temos informações que tem esse tipo de problema. Rio de Janeiro também, uma estação ecológica evita que o nosso estado possa faturar alguns bilhões por ano com turismo, o caso da Baía de Angra. Então essa questão ambiental, ela tem que ser conduzida com racionalidade e não com essa quase que selvageria como foi conduzido ao longo dos últimos governos. E o problema, né? A febre aqui agora está chegando aqui, batendo bastante alto no governo atual. E nós temos solução para isso, e se nós trabalharmos juntos, nós atingiremos nosso objetivo e todo mundo tem a ganhar com isso aí. Que não dá para admitir um país tão rico como o nosso e está a situação que se encontra. Como eu já disse pro Denário quantas vezes, né? Se eu fosse rei de Roraima, com tecnologia, em 20 anos teria uma economia próxima do Japão. O presidente, o que eu entendo é que a gente precisa encontrar um meio termo, né? Há possibilidades, por exemplo, de concessões florestais em que é possível você explorar a floresta de forma sustentável, de fazer o manejo da madeira, por exemplo. O problema é que hoje, como eu não tenho condições, eu não tenho recurso de colocar, por exemplo, barreira de vigilância ali na divisa com Acre, com Rondônia, com Mato Grosso, a madeira acaba saindo dali. Às vezes na área de fronteira ela acaba indo para outros países, lá ela é legalizada e aí todo mundo acaba ganhando, menos o nosso povo, menos o Brasil. Senhor Mauro Mendes, governador de Mato Grosso. Presidente, uma intervenção, um segundo. Wilson, mas a
a aprovação dos manejos, dos planos de manejo florestais é feita em nível estadual, né? E depois são registrados no sistema do Sinaflor, não é isso? Exato, exato. Agora o problema é o seguinte, como eu tenho uma dificuldade muito grande de regularização fundiária, os processos demoram a caminhar. E também tem a questão do ZE, do zoneamento econômico ecológico, enfim, há esses problemas básicos que a gente precisa superar para poder avançar nesse sentido. Mas a gente já tem feito alguma coisa nesse sentido lá no Amazonas. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores ministros, senhores governadores, demais presentes. Presidente, neste momento eu tenho a honra de governar o estado de Mato Grosso, que todos nós sabemos é o maior estado brasileiro na produção das commodities. Mauro Mendes. Nós temos lá uma grande capacidade de crescer, continuar crescendo, respeitando os ativos ambientais que o nosso estado tem. Nós hoje somos o primeiro em soja, em algodão, em milho, em gado. Vamos crescer fortemente na produção de todas as proteínas. O etanol, agora de milho, passou a ser uma grande realidade no estado. E fazemos isso em apenas preservando 63% do nosso território, da mesma forma como Pedro Álvares Cabral encontrou aí há mais de 500 anos atrás. A atividade do agronegócio brasileiro, todos nós sabemos que ele tem uma importância fundamental. Historicamente, há mais de algumas décadas, ele representa aí todo o saldo da balança comercial do nosso país. E essa atividade ela é feita de forma diretamente ligada aos ativos ambientais, porque ela é feita usando o nosso solo. A nossa imagem do Brasil, a imagem do nosso estado e de todo o Brasil como um todo, nesse aspecto ambiental, é extremamente importante para as nossas relações com grande parte dos nossos clientes fora do mundo. Nosso estado, 60% do PIB, ele vem das nossas exportações que nós fazemos aí a todos os países com os quais nós desenvolvemos comércio. Então, quando nós temos neste momento um problema que aconteceu alguns dias atrás e que tomou contornos indesejáveis, eu fiquei muito preocupado, presidente, porque o desmatamento ilegal, saiu a notícia do INPE, que ele cresceu, saiu essa questão dos incêndios, né? Quando juntou isso, desmatamento crescendo, incêndios crescendo, né? E uma guerra de comunicação que se estabeleceu, isso foi uma combinação, digamos assim, muito ruim para a imagem do nosso país, não só lá fora. Porque aqui dentro, eu tenho certeza que nós, brasileiros, nós somos ambientalistas também. Que nossos filhos, que as nossas gerações também querem preservar o meio ambiente. Nós queremos preservar a Amazônia, as nossas florestas e preservar também, não só, porque quando se fala em meio ambiente, todo mundo olha para a Amazônia. Um dia eu disse, presidente, me permita repetir aqui, num debate na Fiesp, na poderosa Fiesp ali, na Avenida Paulista, olhando pela janela, eu disse, vocês falam de meio ambiente apontando o dedo para a Amazônia. Enquanto aqui nós olhamos para o Rio Tietê e olha o que está circulando no Rio Tietê, porque vocês não preservam aqui no estado de São Paulo. Meio ambiente não é só manter a floresta de pé. Meio ambiente é cuidar nas nossas cidades, cuidar de tantos aspectos relevantes, né, no nosso país. Nesse momento, presidente, eu vejo que o esforço que o senhor está fazendo, que o governo federal faz, de entrar de forma determinativa com o nosso exército, com as Forças Armadas, vai produzir um resultado nesse momento esperado de apagar os incêndios. O combate ao desmatamento ilegal, eu tenho certeza que isso faz parte da política de todos os governadores e faz parte também do governo federal. Porque não é possível que alguém vai dizer que que vai coadunar com qualquer atividade ilegal, seja ligado ao meio ambiente ou a qualquer outra atividade no nosso país. Então nós teremos que desenvolver, a partir de um determinado momento, ações conjuntas para combater o desmatamento ilegal. E o que me preocupa mais é essa guerra de comunicação que se estabeleceu, que está sendo patrocinada pelos nossos principais concorrentes mundiais. O senhor Macron, que é um concorrente dos nossos produtos no agro, ele está surfando nas cinzas da Amazônia quando queima, mas na verdade ele não está preocupado com o nosso meio ambiente, ele está preocupado em criar mecanismos, ele veio com essa conversa na mídia internacional, ele e outros países, para criar possíveis barreiras verdes ligado a essa questão, de um possível comportamento não adequado aqui no nosso país. Então eu vejo que nesse momento nós temos que
priorizar as ações que estão sendo lideradas pela nossa Forças Armadas, pelo governo federal, para apagar esses incêndios. 2 meses no máximo isso acaba, até porque vamos conseguir ter eficiência nas nossas ações, mas vem as chuvas aí em tempos muito próximos. O desmatamento ilegal é um trabalho contínuo, que tem que ser implementado, nós temos que melhorar isso, né, porque isso afeta diretamente a imagem do nosso país nessa questão ambiental. A área ambiental eu vejo como abre alas para o agronegócio brasileiro. Se ela for profundamente afetada, o agronegócio brasileiro terá dificuldades no mundo afora. Então nós, sobre a sua liderança, dos nossos ministros, eu tenho certeza que haveremos de sair desta, digamos assim, desse momento mais forte que nós entramos, com mais consciência daquilo que é o nosso papel, com mais determinação de fazer coisas, como eu vi aqui sendo dito muitas vezes, já ouvi tantas e tantas vezes nesse país, dizer que nós temos riquezas enormes nas nossas reservas indígenas, e eu ouço isso há 20, 30 anos. E ninguém foi capaz de fazer absolutamente nada para mudar isso. Então é hora, presidente, de nós, sob a sua liderança, com a sua coragem, com a competência da sua equipe, nós botarmos o dedo nessa ferida. Não queremos tirar a terra de índio, não. Nós queremos as riquezas que lá estão. Para tirar essas riquezas, nós podemos afetar 2% dessas áreas, não mais do que isso. Não podemos ter uma casa com um quadro na parede que vale milhões e ter os nossos filhos passando fome. E é isso que acontece nesse país. Nós temos pessoas que morrem de fome, que morrem por falta de remédio, estradas precárias, infraestrutura precária, e nós ouvindo essas histórias de que tem milhões e milhões e bilhões de reservas, né, nas áreas indígenas, em reservas ambientais. E para tirar isso, menos de 5% seria afetado. E ninguém nesse planeta pode dizer que mudar 5% do ambiente vai comprometer as nossas riquezas ambientais que nós temos aqui. Senão, que eles paguem por isso. Então é hora de colocar o dedo na ferida e basta coragem. Basta coragem do nosso Congresso Nacional, porque essa proibição foi feita por nós aqui, com as nossas leis, e não por eles lá. Claro que temos que fazer isso com cuidado, com diálogo franco. Nós estamos num país cada vez mais, num mundo cada vez mais globalizado, e as nossas relações internacionais, elas precisam e certamente serão preservadas. Mas eu vejo, presidente, que nesse momento a minha sugestão aqui nessa reunião é que os recursos sejam aplicados em parceria, né? O Exército está fazendo um trabalho, tenho certeza que tem toda a competência estratégica, logística para isso, mas usar os nossos bombeiros, um aporte de recursos compartilhado aí, para que nós possamos ser mais ágeis, conhecemos os nossos estados muito bem, todos os governadores, foco no momento, apagar esses incêndios é muito importante e aperfeiçoar a nossa comunicação nessa área ambiental com o Brasil e com o mundo. Não vamos ganhar essa guerra lá fora se nós perdermos essa guerra aqui dentro. Nós temos hoje um ambiente hostil, uma imprensa hostil, né, que realmente coloca lenha na fogueira, jogando muitas vezes contra o país, mas é uma realidade que nós teremos que, né, lidar com ela em determinado momento e viver essa relação que nós temos com os países concorrentes que também colocam lenha na fogueira. Mas se nós, sob a sua liderança, dos seus ministros, articularmos um plano para este momento e o pós, eu tenho certeza que no futuro nós seremos muito melhor do que nós estamos hoje. A gente ouviu agora então o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, que falou durante a reunião do presidente Jair Bolsonaro com os governadores da Amazônia Legal. Nós temos um presidente, não um país, que assumiu a liderança, resolveu colocar o Brasil numa situação constrangedora. Coisa que sempre aconteceu aqui, gostaria que diminuísse, logicamente, os focos de incêndio, gostaria, mas o que está acontecendo esse ano está abaixo da média dos últimos anos e está sendo potencializado por uma grande mídia nacional que realmente presta um desserviço à nação com matérias como a de ontem. Pode ver, prezado governador, no teu estado, Mato Grosso, está previsto, pronto para ser demarcado aqui, Parque Nacional Taiamã. Tá? Mais ainda, está em estudo bastante avançado aqui, a criação da reserva extrativista Guariba Roosevelt. Esse estudo é de governos anteriores, o meu está congelado, deixar bem claro, tá? E também ampliação do Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense.
O meu entendimento é que o seu Estado cada vez mais se inviabiliza se esse tipo de política continuar a se fazer presente aqui por parte da Presidência da República. E como o senhor bem disse aqui, nós podemos, até agora, os 5 que antecederam estão perfeitamente alinhados na mesma direção. Nós podemos, como reverter a situação, levar paz para o campo, levar progresso para os estados, incluir, né, de verdade o índio na nossa sociedade. Grande parte deles já quer isso daí. Tanto é que há pouco tempo, quando eu falei em legalizar o garimpo até em terra indígena, eu fui massacrado por essa mesma mídia que está aí. Hoje, se o garimpo é ilegal, nós queremos legalizar. O que é legalizar? É ouvindo o parlamento. Eu não vou tomar nenhuma decisão como usando uma caneta compacta ou caneta BIC, tá? E isso daí está bastante avançado. O Ministério das Minas e Energia, pretendemos apresentar brevemente essa proposta para nós aqui, governadores dessa região. A região mais rica não é o Sudeste, é o Norte. Agora acho que ninguém vai discordar de mim isso aí. A mais rica é o Norte. Desculpa aí, Flávio Dino. Não é o Nordeste não, tá? E nem o Centro-Oeste, é o Norte, tá? E nós temos como sair dessa situação, né? Que nós nos encontramos, viver, né? Como pobres pisando em terra riquíssima. Nós vamos, se Deus quiser, juntos achar a solução para isso e que vai dar uma satisfação para o mundo, inclusive. E pessoas com pensamento como o senhor Macron, ele deve pensar 2, 3 vezes antes de querer sair de uma situação complicada que se encontra, de uma rejeição enorme no seu país, até mesmo cerrando conosco. Ninguém é contra aqui dialogar com a França, em hipótese alguma. Agradecemos o trabalho do G7, né? Eu conversei com alguns presidentes, entre eles o Donald Trump, com 2 outros presidentes que participaram como convidados, como do Chile e da Espanha, para que exatamente acalmasse, levasse a seriedade para uma reunião tão importante que é a do G7, que são países ali, como por exemplo ali a próprio Japão, extremamente alinhado conosco, querem realmente buscar cada vez mais parceria, como está bastante avançado a questão do Mercosul com o Japão. Nós queremos isso. Agora, a fama, né, que deixaram passar para o Brasil é pior possível. Nós estamos ganhando essa guerra com o apoio dos senhores em especial, tá? Para mostrar o que é a região amazônica, qual o seu potencial e o que de benefício pode trazer para todo o nosso povo, incluindo os nossos irmãos índios. Presidente, o senhor me permite só mais um segundo? A gente ouviu agora então a fala do presidente Jair Bolsonaro nessa reunião com os governadores da Amazônia Legal. E a gente vai seguir acompanhando essa reunião, que deve ir então até o fim desta manhã. E vamos girar agora o assunto, vamos falar sobre a Câmara dos Deputados, que deve analisar a partir de hoje, terça-feira, um novo projeto de lei que amplia o porte de armas de fogo. Vamos a Brasília para mais informações com o repórter Levi Guimarães. A Câmara deve analisar a partir de hoje o projeto que amplia o porte de armas de fogo, que é o direito do cidadão carregar o armamento para fora de sua residência. A proposta substitui o decreto das armas, que foi enviado pelo governo no início do ano e retirado após questionamentos da Justiça e no Congresso. O texto em tramitação dá ao Poder Executivo a opção de conceder o porte de armas por decreto a categorias que não estão previstas no Estatuto do Desarmamento. Além disso, profissões ligadas à área de segurança pública não precisariam de autorização do Exército para adquirir as armas. Caçadores e colecionadores registrados junto ao comando do Exército também poderiam ter o porte. O texto, porém, ainda deve ter alterações de última hora feitas pelo relator, o deputado Alexandre Leite, do DEM. O debate no plenário promete ser longo. Na semana passada, o projeto que amplia a posse rural de armas, tema considerado menos polêmico, foi aprovado após mais de 5 horas de discussões entre os parlamentares. Por isso, pode ser que a proposta que regula o porte só seja votada amanhã. Caso aprovada pela Câmara, a matéria segue para o Senado. Outros 2 projetos também estão na pauta da Câmara, o que antecipa o pagamento de peritos contratados para atuarem em causas de segurados carentes contra o INSS e o que confirma a adesão da Bolívia ao Mercosul. De Brasília, Levi Guimarães.
Em um evento em São Paulo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a defender a criação de um imposto nos moldes da antiga CPMF. Reportagem de Afonso Marangoni. O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu nesta segunda-feira um imposto de 0,2% sobre transações financeiras. A declaração foi dada em São Paulo em um evento com empresários, que também contou com a presença do governador do estado, João Dória, do PSDB. De acordo com Guedes, o imposto, nos moldes da antiga CPMF, passaria despercebido e todo mundo pagaria, até traficante. Para o ministro, o tributo ajudaria a criar postos de trabalho, desonerando a folha de pagamento. Você prefere 40 milhões de caras sem carteira de trabalho e sem nenhum imposto feito? Ou você quer um imposto horroroso e desonerar a folha, acabar com os impostos sobre a folha de pagamento? O ministro disse acreditar que parte da reforma tributária pode ser aprovada até o final do ano. Sobre a reforma da Previdência, ele afirmou não ter dúvidas de que o texto vai passar no Senado e que a Casa tem muita disposição em inserir estados e municípios na proposta por meio de uma PEC paralela. Guedes ainda destacou que o secretário especial de desestatização, Salim Matar, está começando as privatizações devagar para não assustar. Nós vamos acelerar. A coisa é exponencial ao longo do governo. Você começa com o Correio, depois você vai passando, vai fechar com as empresas como o EBC, Valec, onde houve corrupção, onde prometeram trem-bala, não tem nada, só tem funcionário. Nesta segunda-feira, Paulo Guedes recebeu um ofício do ministro da Justiça e Segurança Pública pedindo mais recursos para a pasta em 2020. Segundo Sérgio Moro, o montante projetado para o ano que vem gera preocupação quanto à viabilidade de implementação das ações do Ministério, como operações da Polícia Federal e emissão de passaportes. No ofício, o ministro afirma que o repasse previsto para o ano que vem é 32% menor se comparado com o orçamento autorizado para 2019. A presidente do IBGE, Suzana Guerra, também encaminhou um ofício a Guedes dizendo que a realização do censo de 2020 está ameaçada por falta de verbas. Segundo ela, se não for liberado mais dinheiro, a operação censitária fica claramente inviabilizada. Até o fim dessa semana, o governo vai encaminhar ao Congresso o projeto de lei orçamentária anual do ano que vem. Nos Estados Unidos, as bolsas fecharam em alta na segunda-feira, depois dos anúncios sobre possíveis negociações com a China. Quem traz os detalhes é a repórter Mariana Jangiacomo, direto de Nova York. Bom dia, Mari. Como é que foi essa reação do mercado por aí? Olá, bom dia a todos. Olha, a reação do mercado aqui nos Estados Unidos foi positiva. As bolsas fecharam em alta nesta segunda-feira, um cenário bem diferente daquele que a gente viu na última sexta-feira, quando as bolsas fecharam no vermelho. Tudo isso, é claro, por causa da mudança no tom sobre a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. A sexta-feira foi aquele dia em que ambos os países elevaram as tarifas, um atacou bastante o outro, e aí mercados do mundo inteiro, não só aqui dos Estados Unidos, reagiram, é claro. Já ontem, o presidente norte-americano Donald Trump disse que estaria aberto a negociar com calma, que busca um acordo com a China, e o governo norte-americano disse que recebeu ligações de autoridades chinesas buscando realmente voltar para as negociações. Mas o que acontece? Hoje, o ministro das Relações Exteriores da China disse que, na verdade, não reconhece, não tem conhecimento de nenhuma ligação feita por membros do governo chinês para os Estados Unidos com esse objetivo de negociar acordos comerciais. O secretário do Tesouro norte-americano garante que essas ligações foram feitas sim entre a China e os Estados Unidos, mas não exatamente entre quem, entre quais membros dos governos dos dois países, né? E aí a China voltou a dizer que espera sim que os Estados Unidos criem condições para negociações. Agora, uma outra notícia relacionada ao cenário eleitoral: os Estados Unidos já estão se preparando para a próxima eleição presidencial, que acontece em novembro de 2020, e o governo norte-americano pretende lançar um programa para proteger o sistema de dados dos eleitores. Aqui nos Estados Unidos, esse sistema de dados dos eleitores é um dos únicos de todo o processo das eleições que é conectado à internet. Então, o governo norte-americano tem medo de que hackers invadam esse sistema, não só para roubar dados, mas talvez até para modificar, destruir dados e aí, é claro, interferir no resultado das eleições. De acordo com a agência Reuters, o governo norte-americano
norte-americano pretende lançar este programa ainda nesse ano, talvez ainda até mesmo neste mês. Qual que é o vírus que eles estão tentando se prevenir contra? É um tipo de vírus chamado ransomware, que é um vírus que trava o computador e, em troca de libertar, de sair desse computador, ele exige um pagamento em dinheiro para o hacker. Esse tipo de vírus já atacou computadores aqui nos Estados Unidos antes, até mesmo neste mês atacou alguns computadores do governo no estado do Texas. Então, por isso, é claro, a preocupação do governo norte-americano em se proteger, em proteger todo o sistema eleitoral desse tipo de vírus. É verdade, Mari. Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. E agora são 11 horas e 28 minutos. A gente vai para mais um rápido intervalo. Até já. Jovem Pan News. Jovem Pan. Fala galera, tudo bom? Hoje eu vou falar aqui de um tema um pouco polêmico, livro físico ou leitor digital. Então eu vou trazer um pouco aqui hoje para vocês, quais são as vantagens de cada um e qual que é a minha opinião pessoal. Em primeiro lugar, acho que uma vantagem aqui que qualquer um pode ver é a praticidade, do leitor digital. Outra vantagem aqui do livro digital é também, em alguns modelos, ele tem luz própria. Então, para você às vezes que é casado, dorme com alguém no mesmo quarto, quer ler à noite, mas a pessoa que está com você reclama da luz acesa. E aí você acaba às vezes deixando de ler por causa disso. Acaba facilitando, porque não vai incomodar a pessoa que está com você e você vai conseguir ler aí normalmente. E ainda uma característica que eu gosto muito, principalmente para quando eu leio livros em outros idiomas, o fato de você clicar numa palavra e ela já sai aqui a tradução. O leitor digital tem muitas vantagens, mas eu, pessoalmente, ainda sou um daqueles que, até um pouco clichê falar isso, mas eu gosto de ter o livro físico comigo. Gosto de folhear o livro enquanto eu tô lendo, eu gosto de ir numa livraria, passar, ficar escolhendo a edição. Acho que é um pouco questão de gosto, algo nem tão racional. E até o próximo vídeo. Aqui na Jovem Pan, o compromisso é com a notícia. Acompanhe o Jornal Jovem Pan de segunda a sexta-feira, das 14 às 15 horas, nos canais do YouTube e Facebook da Jovem Pan News. Vencendo o câncer. Dr. Maluf. Nós vamos falar hoje sobre influência do ácido úrico nos pacientes com câncer renal. A elevação do ácido úrico é associada a piores resultados nos pacientes com câncer de rim, em recente estudo publicado no Congresso Americano de Oncologia. Proteínas do nosso próprio organismo e vem principalmente da ingesta de carne. O seu aumento, condição chamada de hiperuricemia, traz problemas para os rins, articulações, pela deposição de cristais. O estudo avaliou os níveis de ácido úrico no sangue de mais de 900 pacientes operados de câncer renal. Em 25% deles, estava aumentado após a cirurgia. Nesse grupo de pacientes, o que houve foi uma maior chance de doença renal e uma menor sobrevida em comparação com pacientes com ácido úrico normal ou diminuído. Em contrapartida, o grupo com ácido úrico normal ou diminuído praticamente não teve uma evolução para uma doença renal crônica, como também anemia. Esse é o Instituto Vencer o Câncer. Estamos juntos com você nessa luta. Acesse o nosso site vencerocancer.org.br. Vencendo o câncer. Dr. Maluf. A Rede da Informação. Estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição, e o embaixador do Brasil na França reconheceu excessos do presidente Jair Bolsonaro e também do presidente Emmanuel Macron no debate sobre as queimadas na Amazônia. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, Luiz Fernando Serra disse que nos últimos dias a discussão entre os líderes saiu do controle, mas que está na hora de virar a página. Para o diplomata, Macron errou ao tentar interferir na situação da floresta, enquanto Bolsonaro e ministros brasileiros falharam ao rebatê-lo. O embaixador acredita que a tensão já baixou, pois a relação entre os países é sólida.
STF mantém prisão do ex-ministro Gedel Vieira Lima, preso desde setembro de 2017 em Brasília. O ministro Luiz Edson Fachin considera que não há ilegalidade na prisão. Gedel é réu no caso dos 51 milhões de reais encontrados em malas em um apartamento em Salvador. O ex-ministro não preenche outros requisitos para ter direito à prisão domiciliar, como idade avançada ou doença grave. Petrobras evacua navio plataforma na Bacia de Campos após identificar trincas no casco da embarcação. A abertura, com até 33 metros de comprimento, teria provocado vazamento de mais de 1.000 litros de óleo. A embarcação está instalada no campo de Espadarte, a 130 quilômetros da costa do Rio de Janeiro, e é operado pela japonesa Modec. Segundo a Petrobras, 107 pessoas foram retiradas do navio plataforma em um processo de evacuação iniciado no sábado. E esse é o Jornal da Manhã, segunda edição. Seja muito bem-vindo. Nós estamos no ar de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã ao meio-dia. Nós estamos sempre ao vivo no canal do YouTube Jovem Pan News e também no AM para todo o Brasil e para São Paulo. Agora são 11 horas e 33 minutos. Vamos às principais notícias da manhã desta terça-feira com o nosso Top 10. Ajuda do G7. Presidente Jair Bolsonaro afirma que aceita a ajuda do grupo internacional se Emmanuel Macron se desculpar por insultos. Críticas a Macron. Ministério das Relações Exteriores cobra países ricos pelo cumprimento do Acordo de Paris e ataca o governo francês por eleições de presidente. Raquel Dodge. Procuradora-Geral da República diz existir suspeita de ação orquestrada em queimadas na Amazônia. Investigação. Polícia Federal deflagra 2 operações contra o uso de portos brasileiros para o tráfico internacional de drogas. Crime ambiental. Petrobras detecta vazamento de mais de 6,6 mil litros de óleo no mar da Bacia de Campos. Arquivamento. Ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, decide arquivar processo movido pelo presidente da OAB contra Jair Bolsonaro. Rodrigo Maia. Ministro do STF, Edson Fachin, dá 15 dias para a PGR apresentar parecer sobre investigação que apontou indícios de corrupção do presidente da Câmara. Ameaça à imprensa. Justiça autoriza a Polícia Federal a investigar relação de Odebrecht com jornalistas. Declaração de Trump. Presidente dos Estados Unidos diz que pode se reunir com o presidente do Irã em algumas semanas sob circunstâncias apropriadas. Interferência política. Governo da China indica descontentamento com declaração do G7 sobre Hong Kong. E vamos acompanhar agora o comentário de Rodrigo Constantino. Bom dia. Bom dia. A CNT-MDA divulgou nesta segunda uma pesquisa que mostra a avaliação do presidente Jair Bolsonaro como ruim ou péssima em 39,5%. Em fevereiro, a avaliação foi escolhida por 19% apenas dos entrevistados. O aumento foi, portanto, superior a 20 pontos percentuais em apenas 6 meses. A pesquisa atual também mostra que 29,1% avaliam o governo como regular e cerca de 29,4% classificam a atuação do presidente como ótima ou boa. O levantamento também indicou que 53,7% das pessoas não aprovam o desempenho pessoal de Jair Bolsonaro, enquanto 41% aprovam. Na mesma pesquisa, que mostrou apoio da maioria dos brasileiros à Lava Jato, 52% dos entrevistados afirmaram que Sérgio Moro não deve deixar o Ministério da Justiça. Para 35,3% dos entrevistados, Moro deveria deixar o cargo. Diante dessas pesquisas, o bolsonarista típico tem 2 opções. Repetir que pesquisa nunca importa e não vale nada mesmo, quando negativas, e que o possível racha entre bolsonarismo e lavajatismo é pura intriga da imprensa fofoqueira, ou admitir que algo na postura do presidente e da sua militância está cobrando um alto preço em termos de apoio popular. Isso foi inclusive previsto por muitos analistas. Como o bolsonarismo adota uma postura tribal de nós contra eles e investe no conflito permanente, a estratégia
podia ser útil para uma eleição plebiscitária contra o PT. Não dificilmente mostraria bons resultados, porém, como governo. Após a vitória, é o momento de distensionar o clima, de agregar, de unir em prol de algumas pautas comuns. O bolsonarismo preferiu dobrar a aposta no combate, inclusive detonando liberais e conservadores da mesma direita que ousaram criticar o governo em algum ponto. Deltan Dallagnol passou a ser atacado pela turma e a posição do presidente em relação ao projeto de abuso de poder levanta suspeitas legítimas de que ele se afastou mesmo da Lava Jato. Fora isso, temos as polêmicas desnecessárias nas redes sociais, as mitadas de um presidente que parece às vezes um estudante da 5ª série primária, tudo isso enquanto a economia demora a decolar. Era inevitável que a taxa de aprovação caísse nesse cenário. Um dado que não deveria ser ignorado pelo presidente, mas sim servir como alerta para uma saudável mudança de atitude. Se insistir em jogar só para a sua plateia, para a sua bolha, vai terminar aprovado apenas por aqueles cerca de 20% de mais fanáticos que aplaudem qualquer coisa que o seu mito diga ou faça. Isso não garante uma reeleição. O governo federal defende a alteração do marco regulatório do saneamento básico para ampliar a concorrência no setor. Destaque da repórter Natasha Mazaro. O governo federal defende alterar o marco regulatório de saneamento básico para ampliar a concorrência entre empresas públicas e privadas. A medida visa atingir a universalização do serviço até 2033. Hoje, mais de 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável e mais de 100 milhões não têm acesso à coleta de esgoto. Para a secretária especial do Programa de Parcerias de Investimentos, Marta Seiler, a universalização depende de recursos privados. E precisamos abrir esse mercado para concorrência e participação da iniciativa privada. O modelo até hoje de termos em cada estado uma companhia estadual praticamente monopolista da prestação de serviços não universalizou os serviços no Brasil, não garantiu água a todos os brasileiros, passou longe de garantir esgotamento sanitário a todos os brasileiros e nós precisamos urgentemente rever esse modelo. O governo enviou ao Congresso um projeto de lei com sugestões para o novo marco regulatório do saneamento básico. Na semana passada, a Câmara instalou uma comissão especial que vai analisar a proposta. O projeto, já aprovado no Senado, permite que empresas privadas atuem nas cidades no tratamento de esgoto, descarte de lixo e outros serviços por meio de contratos de concessão. O deputado Geninho Zuliani, do DEM de São Paulo, é o relator do texto. De acordo com ele, o relatório final será apresentado para votação na primeira quinzena de outubro. Agora é debater, são 60 dias de trabalho, são 10 sessões mínimas, né? Tivemos instalação, faltam 9. Então nós temos aí 5, 6 semanas para desenvolver o relatório, ouvindo toda a sociedade, ouvindo os parlamentares de todos os partidos, de todos os estados e chegar num consenso para poder apresentar um projeto que atenda necessidade e ao mesmo tempo que seja aprovado no plenário da Câmara. Para o deputado, o momento agora é o mais adequado para discutir essa questão, já que no primeiro semestre a reforma da Previdência tomou o debate. O diretor executivo da ABICOM, a Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto, Percy Soares Neto, afirma ser crítico o panorama do saneamento básico no Brasil. Segundo ele, é necessário mais investimento e mais eficiência no investimento. Eu acho que hoje o grande ponto é mais competição, melhor regulação e a garantia das ganhos de escala por meio da prestação de serviço regionalizado. Nós estamos dispostos, o setor privado está disposto a investir, os fundos de investimento têm capital para aportar, a gente tem conhecimento para colocar. Agora é importante que a política pública, o país se abra para esse novo passo aí nesse setor esquecido da infraestrutura. Nesta terça-feira, a comissão especial que discute a atualização do marco do saneamento básico deve definir o plano de trabalho e votar os primeiros requerimentos. A força-tarefa da Operação Lava Jato investiga supostos repasses da Odebrecht ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Destaque de Vitória Bel. Em relatório divulgado nesta segunda-feira, a Polícia Federal acusa o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e Caixa 2.
O inquérito da Lava Jato é parte das investigações sobre os supostos repasses da empreiteira Odebrecht ao deputado e ao pai dele, César Maia, ex-prefeito e atual vereador do Rio de Janeiro. Executivos da empresa apresentaram planilhas do chamado Departamento de Propinas da Odebrecht, nas quais Maia é identificado como Botafogo. Segundo a Polícia Federal, Rodrigo Maia e o pai teriam recebido até R$1.600.000 entre os anos de 2008 e 2014. Os recursos teriam sido entregues em espécie, o chamado Caixa 2, e também por meio de doações eleitorais do Grupo Petrópolis, usado pela empresa para terceirizar suas contribuições, o chamado Caixa 3. Para os investigadores, a contrapartida das doações seria o exercício de influência do Grupo Odebrecht sobre Maia e outros políticos fluminenses em projetos de interesse da empresa. O relatório da Polícia Federal foi entregue ao relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin. O ministro determinou um prazo de 15 dias para a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, decidir se oferece denúncia contra Rodrigo Maia. Em nota, o presidente da Câmara dos Deputados afirmou que todas as doações que recebeu em campanhas eleitorais foram solicitadas dentro da legislação, contabilizadas e declaradas à Justiça. Segundo ele, a conclusão do relatório da Polícia Federal não tem embasamento fático, comprobatório ou legal. Rodrigo Maia ainda disse confiar na Justiça e estar seguro de que os fatos serão esclarecidos. Um casal foi preso por usar documentos falsos para retirar remédios de graça. Vamos para Bauru, no interior de São Paulo, com as informações de Alexandre Pitoli. Bom dia, Pitoli. Bom dia, Nicole Fusco. Bom dia para você que acompanha a segunda edição do Jornal da Manhã. Nicole, um casal foi preso suspeito de estelionato, falsificação de documentos e uso de documentos falsos na tarde desta segunda-feira em Botucatu, no interior de São Paulo. A funcionária de uma farmácia popular desconfiou do casal e acionou a Guarda Civil Municipal, que foi até o local. No carro dos suspeitos, um homem de 44 anos de Piratininga e uma mulher de 46 anos, moradora de Bauru, foram encontrados 35 RGs falsos, além de uma grande quantidade de medicamentos, receituários médicos falsos, além de carimbos. A dupla atuava nas cidades de Bauru e Sorocaba e também em toda a região. A Polícia Civil agora procura um terceiro suspeito envolvido no esquema. A dupla foi levada para a Central de Polícia Judiciária de Botucatu. Alexandre Pitoli para a Rede Jovem Pan. Obrigada, Pitoli, pelas informações. E o estado de São Paulo autorizou a venda da concessão da linha 6 laranja do metrô. Marcelo Matos. O estado autoriza a venda da concessão da linha 6 laranja do metrô. A construção está parada desde setembro de 2016. E o governador João Dória afirma que há interessados na aquisição da PPP junto ao consórcio Move São Paulo, formado pela Odebrecht, Queiroz Galvão, UTC e o fundo Eco Realty. Não haverá vazio. Nós já fomos procurados por empresas internacionais com interesse nesta linha, ou seja, mais de uma. Portanto, haverá disputa do privado com privado, como lembrou o secretário, mas certamente haverá um vencedor e isso vai determinar a retomada da obra imediatamente. As empreiteiras responsáveis pela linha 6 foram atingidas fortemente pela Lava Jato. O secretário de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldi, explica a operação para a retomada das obras. Até o dia 11, esse consórcio precisa apresentar ao governo do estado o interessado privado para que nós possamos reconhecer e adotar todas as práticas de anuir para que haja essa compra do consórcio Move São Paulo. Aí sim, serão 60 dias para a concretização dessa aquisição entre privados. Consórcio Move São Paulo vendendo a sua participação da PPP linha 6 laranja a outro interessado privado para que possamos sim, com a condição de operar, com a condição de aquisição e a conclusão da obra, poder proceder à retomada da linha 6 laranja. A linha 6 laranja do metrô irá ligar a Vila Brasilândia, na zona norte da capital, até a estação São Joaquim, na região central de São Paulo. Agora são 11h47. A gente vai voltar a acompanhar a reunião do presidente Jair Bolsonaro com ministros da região da Amazônia Legal, formada por 9 estados. São eles Acre, Rondônia, Roraima, Amazonas, Mato Grosso, Amapá,
Pará, Maranhão e Tocantins. E quem fala neste momento é o governador do Maranhão, Flávio Dino. Vamos acompanhar agora ao vivo. Nesse período mais crítico, consolidando a legislação ambiental existente. É claro que o Código Florestal já prevê os limites pelos quais isso se torna possível. Nós criamos, ministro Ricardo, uma regra geral. A regra geral é a vedação do uso do fogo, a adoção de práticas sustentáveis para que nós possamos viabilizar a compatibilização entre a necessária preparação das áreas para fins de agricultura, de produção, com a proteção do meio ambiente. Esse decreto foi editado. Nós fizemos as exceções do Código Florestal, e que Vossa Excelência conhece, o artigo 38, como exceções à regra geral. E é claro que esse é um parâmetro pelo qual a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e o Corpo de Bombeiros vão tratar dessa temática, e achamos que esse é um mecanismo que é útil para que nós possamos sair desse quadro emergencial. A segunda parte da minha, noticiando que nós requeremos o GLO ambiental e que, evidentemente, essa cooperação entre o Estado e o governo federal deve se intensificar. É o nosso desejo que isso ocorra, e quero registrar a ampla colaboração que temos tido do Comando Local das Forças Armadas, que tem nos ajudado na coordenação dessas ações, que são permanentes, em verdade, por parte do nosso Corpo de Bombeiros, também do nosso batalhão de policiamento ambiental da Polícia Militar. A segunda parte da minha intervenção diz respeito às propostas, 3 propostas. A primeira é intensificação e retomada do uso do Fundo Amazônia. Nós temos projetos em andamento, sendo executados com recursos do Fundo Amazônia, e nós temos, senhor presidente, projetos que aguardam a apreciação do Fundo Amazônia. Um, no caso do Maranhão, se refere exatamente ao combate, à prevenção e combate a incêndios florestais. Nós temos um projeto lá, no valor de 33 milhões de reais, que pende de apreciação junto aos órgãos deliberativos do Fundo Amazônia, e isso poderia viabilizar a aquisição de equipamentos de grande importância para emprego por parte do nosso contingente estadual e também, claro, em regime de parceria com as Forças Armadas. Então, me parece muito importante que haja esse destravamento do Fundo Amazônia, que de fato ele é uma ferramenta de altíssimo valor, de enorme importância, muito bem gerenciado pelo BNDES, pelo seu corpo técnico, pelo seu quadro técnico, claro, também pelas autoridades ambientais, e é uma ferramenta da qual nós não podemos abrir mão. Como registrou aqui o governador Mauro, o governador Helder e outros colegas, é claro que há uma restrição fiscal aguda que o Brasil atravessa, as finanças públicas, como nós sabemos, duramente depreciadas, e nós não podemos rasgar dinheiro, porque rasgar dinheiro não é algo sensato na atual conjuntura. De modo que a primeira proposta que eu gostaria de registrar é esta, Fundo Amazônia. A segunda, gostaria de corroborar tudo quanto dito por vários que me antecederam acerca da importância de um programa de cooperação, de regularização fundiária e assistência técnica. O governador Helder acaba de demonstrar detalhadamente como é possível, mediante ações normativas e, sobretudo, administrativas, garantir o bom uso do solo na Amazônia, sem que haja nenhum tipo de discurso de terrorismo antiambiental, que de fato não é sequer necessário e pode ser nocivo, inclusive, ao povo brasileiro, aos interesses do Brasil. Então, a segunda proposta vai nessa direção, de que, mediante a ação do Ministério da Agricultura, haja uma concertação, uma articulação de ações do INCRA com os institutos de terras estaduais para ampliação da regularização fundiária, também retomada dos programas de assistência técnica, que são fundamentais para que nossos produtores, sobretudo os pequenos produtores, possam ter acesso à tecnologia, à mecanização e, com isso, se livrar da quase condenação, às vezes, do uso do fogo como instrumento de preparo da terra para fins de agricultura. E a terceira proposta diz respeito à priorização
do uso sustentável da Amazônia. Nesse caso, não precisamos sequer de qualquer alteração legislativa. Todos os instrumentos legais já estão aprovados em governos anteriores, legislaturas anteriores, notadamente o Código Florestal, mas não só. Desde a Lei 6938 de 1981 até o Código Florestal, nós temos um acervo legislativo admirado no mundo inteiro como uma referência de qualidade na legislação ambiental. De modo que a terceira proposta diz respeito ao uso sustentável da Amazônia. Que nós utilizemos todos esses instrumentos já constantes da legislação para viabilizar o uso econômico inteligente da Amazônia, coisa que é amplamente possível, como todos nós sabemos. E, finalmente, a terceira parte da minha exposição diz respeito ao nível estratégico. Nós não precisamos rasgar a Constituição. A Constituição Federal tem enorme qualidade, enormes virtudes. E ela é um texto ponderado, um texto equilibrado, como devem ser as ações em um país complexo quanto o Brasil. No caso da temática ambiental, nós temos o artigo 225 da Constituição Federal, que fixa as balizas pelos quais os governos todos, os cidadãos, as empresas devem agir. Por exemplo, lá está definido no artigo 225 que a Amazônia é um patrimônio nacional. Portanto, é descabido qualquer debate acerca da soberania nacional, porque ela é um imperativo constitucional, indeclinável para todos nós que aqui estamos. Então, nós precisamos, claro, proteger tal soberania nacional e, para tanto, devemos exercê-la. A soberania nacional não se afirma retoricamente, ela se afirma mediante o cumprimento de deveres. A soberania nacional não é uma fraseologia, não é slogan, é uma obrigação que nós temos que cumprir para, nesse sentido, assegurar a autoridade daquilo que a Constituição Federal manda a nós todos. E essa mesma Constituição fixa quais são as balizas pelos quais nós devemos, sim, agir de modo consorciado, de modo cooperado. Não podemos, não é que não devamos, é que não podemos repelir ações cooperadas. Claro que, preservado o valor da soberania nacional, o diálogo com outros países é imprescindível, por várias e óbvias razões. A primeira delas, outros países fronteiriços têm a Amazônia também. A segunda obviedade: se o Brasil se isola no cenário internacional, ele se expõe a sanções comerciais gravíssimas contra os nossos produtores. Então, defender o Brasil, defender a soberania, defender a economia, exige o diálogo com outros países, para que com isso nós possamos proteger os interesses da nossa população, da nossa sociedade, proteger os nossos empregos. Então, no nível estratégico, me parece que soberania nacional é fundamental, cumprir os nossos deveres constitucionais é essencial e, em terceiro lugar, buscar uma ampla cooperação, sob a liderança, claro, das autoridades legitimadas a tanto, no caso o governo federal, mas no concerto das nações do mundo, sobretudo das nações que conosco dividem a Amazônia na América do Sul, procurar um processo de cooperação que abranja outros países, também organismos privados. Eu não sou daqueles que satanizam, demonizam ONGs. Eu acho que isso é um equívoco, porque nós temos ONGs de imensa seriedade no mundo e no Brasil. Então, nós precisamos sempre separar, como diz a Bíblia, o joio do trigo. Nós não podemos dizer que as ONGs são inimigas do Brasil. Quer dizer, não adianta, não será tocando fogo nas ONGs que nós vamos salvar a Amazônia. É preciso sempre distinguir entidades da maior seriedade que atuam no Brasil há muitas décadas, universidades, institutos, igrejas, que podem ajudar a proteger a Amazônia brasileira. No mesmo sentido da cooperação, finalmente, destaca o papel dos povos indígenas. Eles são brasileiros e brasileiras, são detentores de direitos que devem ser respeitados, que estão inscritos na Constituição e que, portanto, não podem ser ignorados por nós que aqui estamos. E a Constituição oferece os caminhos pelos quais a União, como detentora do domínio da propriedade sobre as terras indígenas, pode
podem exercê-las. Então, eu queria finalmente destacar que nesse nível estratégico, me parece que o meio termo é a melhor receita. Extremismos nunca são adequados no enfrentamento de uma temática complexa quanto essa do meio ambiente. De modo agora que acho são fundamental. 11 horas e 57 minutos. A gente ouviu agora o governador do Maranhão, Flávio Dino. Ele que teve recentemente, né, o presidente Jair Bolsonaro havia feito uma crítica a ele durante uma reunião. Ele foi o governador da região da Amazônia Legal que mais foi... que mais fez críticas, né, que mais foi rígido nessa fala ao falar que soberania, na verdade, isso também significa o respeito a alguns pactos que foram firmados com as outras nações. Bom, agora são 11 horas e 58 minutos. O Jornal da Manhã, segunda edição, fica por aqui. Agradeço a sua companhia, a sua audiência de sempre. Você acompanha agora o Camisa 10, também por imagens no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Mais notícias você acompanha no site jp.com.br. Até amanhã. Jovem Pan News.